seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje, na nossa liturgia, quinta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, a palavra que norteia toda a nossa reflexão de hoje é a fé. Hoje, na primeira leitura tirada do livro do Gênesis, nós vemos que Abraão é provado na sua fé. Deus havia feito uma promessa que Abraão teria uma grande descendência. E essa descendência se daria, de fato, como que um cumprimento, né, de um grande povo que seria dado a Abraão, através do seu filho. Abraão tinha tido um filho com Agar, a escrava de sua esposa Sara, e essa mulher, né, deu a ele um filho chamado Ismael. Que na liturgia de ontem nós vimos que Abraão havia expulsado Agar junto com seu filho Ismael, que ficaram vagando aí pelo deserto, né? Hoje, na história, a partir do cumprimento da promessa de Deus por meio de Isaac, considerado o seu filho único, né? Interessante, não era o filho único, mas considerado o filho da promessa. E através desse filho que Deus havia feito a promessa, né, de cumprir com aquele chamado, de dar a ele uma descendência maior do que as estrelas do céu e as areias das praias, né, do mar, através de Isaac, Deus daria então a ele esse povo e, de repente, Deus pede para Abraão que sacrificasse o seu filho. Abraão chama 2 servos, o seu filho, pega a lenha para o holocausto, coloca sobre os ombros do seu filho, e aqui nós temos uma imagem de Jesus, que vai para o alto do monte para o sacrifício, o Pai eterno que oferece para a nossa salvação o sacrifício do seu único filho, né? E nós temos aí a imagem de Abraão, que oferece também o sacrifício do seu filho Isaque. Ele carrega sobre os ombros o lenho da sua cruz e vai para o alto do Monte Moriá, até o lugar que Deus havia de indicar para o sacrifício. No meio do caminho, Isaque pergunta para o seu pai, né? Pai, aqui nós temos o fogo, nós temos a madeira, a lenha para o sacrifício, mas nós não temos o cordeiro. Onde está o cordeiro? E Abraão, numa expressão de fé e de confiança em Deus, ele diz: Deus providenciará o cordeiro para o sacrifício. Quando Abraão estava para sacrificar, né, para apunhalar, né, dentro do sacrifício o seu próprio filho, um anjo do Senhor deteve a sua mão e disse: não faça isso, Abraão, não faça mal algum ao seu filho. Agora vejo que você tem fé. Abraão foi capaz de sacrificar o seu próprio filho. Claro que não aconteceu, porque Deus deteve Abraão naquele momento exato, mas essa foi de fato uma grande prova de fé. Quando nós olhamos o evangelho de hoje, nós vemos uma realidade que também é norteada, é orientada também pela fé. Um grupo de amigos apresenta um homem paralítico para Jesus, e eu acho interessante porque diante de Jesus, que é o Senhor da vida, diante de Jesus, que é capaz de caminhar sobre as águas, que é capaz de curar os enfermos e até mesmo de ressuscitar os mortos, eu fico imaginando a expectativa daquele homem que era paralítico e que foi colocado diante da presença de Jesus. O que ele esperava ouvir de Jesus? Imagino que ele esperava ouvir que a sua paralisia cessava naquele momento, né? Que ele estaria curado e que ele poderia voltar para sua casa, até mesmo carregando a sua cama. Era isso, com certeza, a expectativa, o desejo daquele homem paralítico. No entanto, Jesus, olhando para a fé, né, percebendo a fé daquelas pessoas que apresentava aquele homem paralítico,
disse para ele: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Dentro dessa cena, Jesus quer, na verdade, mostrar para nós, nos dar a possibilidade de viver integralmente a saúde que Ele tem para nós, não somente a saúde física, mas tudo aquilo que pode tirar de nós a verdadeira saúde da nossa alma, verdadeiro sentido da graça, do bem que Deus tem para nós. Ele não quer simplesmente, de um modo paliativo, resolver um problema pontual, mas Ele quer salvar-nos. Né? Perdoar os pecados de um certo modo, uma antecipação daquilo que Jesus vai realizar para nós, por nós no alto da cruz, entregando sua vida como sacrifício ao Pai eterno para a nossa salvação. No alto da cruz, como manifestação também da nossa fé, nós somos curados das nossas paralisias, e não das paralisias das nossas pernas, até mesmo porque muitos de nós não temos nenhuma paralisia nas nossas pernas, mas o pecado é capaz de paralisar a nossa vida, de paralisar a nossa vida em relação ao próximo, em relação à capacidade de amar. Generosidade é o que o Senhor nos pede quando nos oferece um chamado a caminhar consigo. Né? Ele nos chama a caminhar e quer de nós uma resposta generosa a esse chamado que Ele nos faz. E é por isso que Ele diz: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante dessa palavra, muitos daqueles que estavam ali, os doutores da lei, muitos entendidos das Sagradas Escrituras, começaram a questionar Jesus dentro do seu coração, dizendo: esse homem é um blasfemo, ele fala coisas que não sabe, só Deus pode perdoar pecados. E Jesus, sondando o coração, porque é Deus, sabendo, conhecendo o interior dos corações dos homens, Ele diz: por que vocês têm esses pensamentos maus dentro dos seus corações? O que é mais fácil dizer? Os pecados estão perdoados? Ou dizer para o paralítico: levanta e anda? Com certeza dizer os pecados estão perdoados é mais fácil dizer, porque o que se comprova a partir disso da realização do perdão dos pecados? Somente a fé. É o que acontece dentro dos confessionários, o que nos dá a garantia, a certeza de que somos perdoados ao confessar os nossos pecados. O que nos dá essa certeza é somente a fé. Não há nada físico que nos comprove. É claro, o sacerdote impõe as mãos, traça sobre o penitente o sinal da cruz, dizendo as palavras da absolvição dos pecados. É claro que são sinais físicos que nos mostram uma ação de Deus sobre nós e sobre os nossos pecados. Mas o que nos dá a certeza do perdão? Somente a fé. Dizer para um paralítico: levanta, pega a sua cama, volta para a sua casa, exige uma fé que deve ser demonstrada imediatamente. Se eu digo para alguém que é paralítico: levanta da sua cama, pega a sua cama, volta para a sua casa, se essa pessoa não levanta, significa que não tem fé. É mais fácil dizer: perdoados são os seus pecados, mas para provar que o Filho do Homem, ou seja, que o ser humano, a partir de Cristo, que dá à igreja a autoridade de perdoar pecados, para que todos tenham a certeza de que Deus, através dos seus ministros, perdoa os pecados, através do homem, perdoa os pecados, eu digo: levanta, pega a sua cama, volta para a sua casa. E todos ficaram com muito medo diante dessa realização e glorificavam a Deus. Né? O temor tomou conta do coração dos homens, porque Deus deu tal poder aos homens, o poder de perdoar pecados. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a partir dessa liturgia, que nós tenhamos a fé de oferecer com generosidade, assim como Abraão ofereceu a vida do seu filho a Deus como prova de sua fé, nós também saibamos oferecer a nossa vida com generosidade e, ao mesmo tempo, buscar a misericórdia do Senhor, que é rico em bondade e quer nos dar o seu perdão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.